Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo Hora do Código. Na aula de hoje nós vamos recriar a Netflix do zero. Então vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso projeto? Olha aqui, ó. Essa aqui vai ser a Netflix que você vai aprender a fazer do zero. Nós vamos colocar cada linhazinha aqui até que nós tenhamos esse resultado final. Vamos dar uma explorada aqui? Olha lá. Nós temos aqui então, né? Começamos aqui em cima, nós vamos ter uma primeira divisão da tela, que vai conter ali uma logo Codeflix e uma logo representando aqui o usuário que está logado. Depois a gente tem essa header imensa, com uma série em destaque, no caso aqui a série em destaque vai ser La Casa de Papel, com um texto grande, dois botões e a descrição da série ali, um texto menorzinho. Depois nós vamos ter ali a parte dos originais Netflix, onde a gente vai ter pôsteres ali um pouco maiores. Na sequência nós vamos ter aqui a parte row. Essa parte row aqui nós vamos colocar filmes genéricos, onde a gente vai colocar aqui os mesmos filmes sempre, né? Aqui eu mudei um pouquinho os primeiros, mas por exemplo, a gente vai fazer uma seção e a gente pode sair copiando e colando e criando infinitas seções aqui para baixo, tá? Sempre com as mesmas imagens. Então essa aqui é a nossa Netflix que a gente vai começar a criar a partir de agora. Para que você possa então começar a criar a sua Netflix, eu preciso que você baixe nesse momento os materiais dessa aula. Então olha lá, se você está no site, basta acessar o link que está aqui em cima. Entra aqui na pasta imagens, nós vamos ter aqui ó, várias imagens para você baixar. Deixa eu carregar. Olha lá. Você vai baixar cada uma dessas imagens e vai criar uma pasta e vai colocar todas elas. Aqui no meu caso eu criei a pasta Netflix Aulão. E aqui dentro de Netflix Aulão eu vou vir com o botão direito, novo, pasta e vou colocar aqui imagens. E dentro dessa pasta imagens eu vou colocar todas aquelas imagens que estão lá no Google Drive que a gente precisa baixar. No meu caso aqui eu vou até copiar e colar. Então eu vou entrar aqui na pasta imagens, Ctrl V, vou colar as imagens que eu já baixei anteriormente dentro dessa pasta. Prontinho, já está tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou colocar ícones maiores. Exibir ícones grandes. Então, estão ali ó, todas as imagens que a gente vai precisar dentro da pasta imagens. Além da pasta imagens, a gente vai ter o quê? Dois arquivos, um arquivo HTML e um arquivo CSS. Esses arquivos a gente vai criar lá no Sublime Text. Vamos para lá. No Sublime Text, eu vou começar com Ctrl N de novo, para abrir uma nova aba ali, Ctrl S de salvar, e eu vou salvar esse arquivo agora lá naquela mesma pasta. Tem aqui a pasta Netflix Aulão, onde está a pasta imagens, né? Aqui eu vou colocar index.html. Nosso arquivo HTML. Ctrl N de novo, Ctrl S de salvar, style.css. Vou salvar também na mesma pasta. Salvar, beleza? Então ficou a pasta Netflix Aulão com index.html, style.css, aquela pasta imagens com todas as imagens do material. Ótimo. Volta lá no nosso material. Aqui Netflix. Tem aqui um index.html pronto. Um arquivo HTML inicial com algumas coisinhas que a gente vai precisar para começar, tá bom? Então a gente vai começar pegando as coisas desse arquivo. Ó, pode copiar todo esse conteúdo aqui, Ctrl C. Lá no Sublime Text, o nosso index.html, você dá um Ctrl V. O que tem nesse conteúdo? A gente tem ali basicamente uma estrutura HTML inicial, né? Com doctype, indicando que a linguagem está em inglês. Eu tenho aqui a head e a body. Na head a gente tem as coisas que a gente precisa carregar para que a página funcione. O que a gente precisa carregar aqui? Eu usei uma tag meta com os caracteres UTF-8, caracteres padrão. Na sequência nós temos aqui um link, que é um relacionamento de favicon. Favicon é aquele ícone que fica na guia do navegador. Nesse caso aqui, ó, o relacionamento do tipo ícone. O tipo é uma imagem de favicon, né, para ficar na guia do navegador. E de onde que eu vou tirar essa imagem para ficar na guia do navegador? Que é aquele N vermelho da Netflix. Essa imagem, que eu vou colocar como favicon, está dentro da pasta imagens com o nome Netflix ícone.png. Vamos dar uma olhadinha qual que é? Qual que é aqui, ó? Aqui, Netflix ícone, tá vendo? Então vai ficar esse N vermelho que está ali, lá na guia do nosso navegador, como favicon. Belezinha, programação.
Na sequência, nós temos aqui a tag meta, indicando ali que o conteúdo vai se adequar à largura disponível, ou seja, a largura do nosso site vai ser igual à largura que está disponível para ele, para que a página possa ser responsiva, ela se adaptar ali de acordo com os diferentes tipos de tela, e a escala inicial, o zoom inicial dessa tela vai ser de 1, que é padrão. Na sequência, a gente coloca ali como título, né, que vai estar escrito ali na guia do navegador, o texto Codeflix, e conectamos a nossa folha de estilos que a gente criou aqui na outra guia. Ó. Style.css está conectado, então, ao nosso HTML. Mas agora vamos começar a programar isso aqui de fato, né? Como é que a gente começa a montar essa página? Olha lá. Eu vou abrir aqui a tag body. Dentro da tag body, eu vou colocar uma divisão. Essa divisão vai receber a classe nave. Dá uma olhadinha nessa imagem que está aparecendo aí para você com as divisões da nossa tela aqui da Netflix. A gente tem aí a primeira divisão, que é a divisão nave, que vai basicamente conter do lado direito a foto do usuário e do lado esquerdo a logo Codeflix. Nós vamos conter a segunda divisão, que é a parte header, que vai conter ali aquele pôster, né, com a série grandona. Nós vamos ter depois a row 1 e a row 2, que são basicamente a mesma coisa, a diferença entre elas é apenas uma classe. A row 1 vai ter ali a exibição de filmes maiores, e a row 2 vai ter a exibição de filmes menores ali, com ícones menores, ícones pequenos, deitados, ok? Então vamos lá. Trabalhando aqui na nossa primeira divisão. Essa primeira divisão precisa ter basicamente duas imagens, e é isso que a gente vai colocar aqui. Então eu vou abrir essa div, vou colocar uma tag img. Lembre-se você que a tag img ela tem fechamento automático, tá? Então não tem a tag de fechamento. Essa tag img vai receber a seguinte classe: nave underline underline logo. E de onde que eu vou pegar essa logomarca? Eu vou pegar do seguinte local, ó, src recebe imagens, dentro da pasta imagens, barra Netflix, hífen, logo.png. E aqui a gente coloca um atributo alt vazio. Alt é o texto alternativo que vai aparecer caso a foto não carregue. É sempre legal você ter essa noção de que o alt existe, né, de que ele está ali para alguma coisa. Mas não precisa escrever ele sempre, não. Então, coloquei aqui a Netflix logo, deixa eu fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. Essa imagem de baixo aqui vai ser a imagem do usuário. Então, em vez de ser Netflix logo, vai ser Netflix avatar.png. Mas é a mesma coisa. Então, a gente criou aqui uma divisão na tela, em que eu tenho duas imagens. A logomarca da Netflix, no nosso caso aqui é o Codeflix, e a foto do usuário. Vamos dar uma olhadinha como é que está isso aqui? Olha lá. Então, já temos ali a Codeflix à esquerda e a foto do usuário à direita, beleza? E se você reparar lá em cima na guia do navegador, a gente também já tem o favicon e o título Codeflix. Você pode alterar aí para o título que você quiser, ok? Fique à vontade. Então, beleza. Seguindo aí o nosso raciocínio. Vamos fazer agora a primeira parte do nosso CSS. Como é que funciona aqui o nosso CSS? Você vai lá nos materiais da aula, vai ter aqui o nosso CSS pronto. E a partir daqui a gente vai explorando todas essas classes, tá? Eu vou começar pegando aqui, então, as duas primeiras classes da parte 1 nave. Deixa eu até aumentar aqui para você. Ó, parte 1 nave. Vou pegar essas duas partes aqui. Daqui em diante eu já vou jogando tudo direto no CSS. Eu não vou ficar voltando lá na outra tela, não, para não ficar oscilando muito a sua tela aí. Só pegar lá e jogar aqui. O que, que dizem, né, esses trechos aí pra gente? Esse primeiro trecho está aplicando a mesma coisa em todos os elementos. Quando eu quero aplicar alguma coisa em todos os elementos, eu vou usar o asterisco. O que, que eu estou aplicando ali? Eu estou falando que a margem entre todos os elementos vai ser zero. Todo mundo vai ficar grudado a partir de agora. Para que, que eu faço isso? Eu faço isso para resetar as margens, para que cada elemento possa ter depois a sua margem especial. E no box size, eu estou dizendo que o tamanho dos elementos vai levar em conta a sua borda. Então, se eu tenho lá um quadradinho 20 por 20 e eu aplicar uma borda de 2 pixels, o tamanho do quadradinho não é mais de 20 pixels, é de 22 pixels, tá? E aqui em body eu estou falando que tudo que for renderizado dentro da janela do navegador vai ter a fonte Arial. Se não carregar Arial, vai carregar Helvética. Se não carregar Helvética, vai carregar sans serif. E a cor de fundo dessa tela passa a ser preta, ok? Salvou aí. Vamos dar uma olhadinha lá no resultado.
Então, tela preta, todo mundo sem margem. Ok. Vamos pegar mais coisas aqui, ó. Pegar a segunda classe aqui. Bom, agora eu estou pegando a classe nave logo. Nave logo configura o espaço onde está a nossa logomarca. Vamos dar uma olhadinha no nosso CSS. Cadê a nave logo? Aqui, ó. Nave logo, beleza? Esse segundo espaço aqui, a gente vai chamar ele de nave avatar, porque vai ficar a foto do usuário, apenas para a gente poder diferenciar esses dois espaços aí. Então, beleza. Essa tag MG, que tem a classe nave logo, esse logo vai ter quanto de largura? 80 pixels, ok? E esse Object-Fit aqui, dá uma lidinha boa aí na documentação do CSS, você vai descobrir que ele é fantástico, porque olha só, a propriedade CSS Object-Fit especifica como o conteúdo de um elemento substituído deve ser ajustado à caixa estabelecida pela largura utilizada. Nesse caso aqui eu estou dizendo o seguinte, vai ser 80 pixels. Se não couber em 80 pixels, o que ele vai fazer? Aí você pode colocar várias coisas ali, onde eu coloquei o contém. Onde eu coloquei o contém quer dizer que tem que caber. Se não couber, ele vai se ajustar para caber. Simples assim. Mais classes. Já vou pegar direto dessa vez. Nave Avatar. Nave Avatar vai ter uma largura de 30 pixels e, de novo, Object-Fit contém. Se não couber, vai ter que caber. Vai diminuir vai na mesma proporção até caber. Ajustados esses tamanhos aí, vamos dar uma olhadinha lá. Já deu diferença? Ó, já deu diferença. Já está cabendo, ó lá, se ajustou para caber dentro da div. Tá vendo? Vamos pegar agora a classe nave. Tá recheado ali a classe nave. Eu vou jogar ela direto aqui para você. Belezinha. Então, olha lá. O que tem a classe nave? O que ela diz para a gente? No primeiro atributo ali, qual que é a posição dela? Posição fixa. Quer dizer que eu posso rolar a tela, que ela vai ficar no mesmo lugar. Ok? Isso você vai ver daqui a pouco. Eu vou estar a uma distância de 0 pixels do topo, ou seja, essa primeira divisão da tela é grudada no topo. Começou a tela, puf, tá lá. A primeira div é a div nave. Ela vai ocupar 100% da largura disponível. Os elementos nela serão flexíveis, ou seja, vai ficar um à direita do outro. Eu vou justificar o conteúdo em um espaço maior possível entre os dois. Então eu vou jogar cada um para um para o canto direito, um para o canto esquerdo, ao máximo possível, respeitando apenas as bordas. E eu vou passar ali 20 pixels em volta dessa nave, para ela não ficar totalmente grudada nas bordas, ok? E essa nave vai ter o z-index dela igual a 1. Por que z-index igual a 1? Porque eu quero que ela fique em cima de todos os elementos da tela. Como assim z-index? O que é isso? Os elementos da tela estão aqui, com z-index igual a 0. Quando eu digo para você que um elemento na minha tela tem z-index igual a 1, quer dizer que ele está aqui, ó. Ele está um pouquinho na frente. É como um pop-up. Os pop-ups têm z-index igual a 1, por exemplo, porque eles ficam na frente de todo mundo que está com z-index igual a 0. Z-index igual a 0 que é o padrão da tela. E aqui eu coloquei uma animaçãozinha para isso aqui aparecer aos poucos. Quando tiver mais elementos na tela, a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Então pode salvar aqui. E vamos dar uma olhadinha lá. Pronto. Ó, passamos ali um padding de 20 pixels em volta, tá vendo? Passamos ali o padding, ficou cada um ao máximo possível de distância do outro, um espaço entre eles sendo o maior possível. E já está tudo certinho aí na nossa nave. Vamos então configurar a nossa header, ok? Vamos para a header. Na header eu vou usar uma própria tag header, que é a tag de cabeçalho. Nessa tag de cabeçalho aqui, eu vou aplicar nela a classe banner, ok? Apliquei então a classe banner, vou abrir aqui a header e dentro dessa header eu vou colocar uma outra divisão. Essa divisão vai receber a classe banner, underline, underline, contents. Banner, contents.
Dentro dessa banner content, a gente vai colocar aqueles conteúdos que a gente precisa colocar. Quais são eles? O título da série, os 2 botões e a descrição da série. A imagem vai ser uma coisa secundária, ela não vai ser colocada aqui não, vai ser colocada lá no CSS. Mas presta atenção aqui, dentro de banner contents, eu vou começar colocando o texto direto. Ó, vou colocar um H1 aqui. Esse H1 vai estar escrito ali o nome da série, La Casa de Papel. Ok? Então, eu escrevi ali direitinho. Nesse H1, para poder formatar esse título em separado, eu vou aplicar nele a classe banner, underline, underline, title. Depois, colocamos ali o título, eu preciso colocar os 2 botões. Eu quero que esses 2 botões, se você viu agora há pouco aquela imagem, um fica à direita do outro. Se um fica à direita do outro, os 2 estão em um campo flexível. Para que eles estejam num campo flexível, eu tenho que colocar esses 2 botões dentro de uma div. Vamos lá. Essa div aqui vai receber uma classe chamada banner, underline, underline, buttons. Então, ali eu vou colocar o primeiro botão. Esse primeiro botão vai receber a classe banner button, button no singular, um botão, né? É o botão. E o texto desse botão aqui, o primeiro, vai ser assistir. Vamos copiar aqui essa tag button. Colei. E esse de baixo aqui eu vou mudar para minha lista. Então, beleza, eu tenho ali uma div chamada banner buttons com 2 botões. Cada um desses botões tem a classe banner button. O primeiro botão tem o texto assistir e o segundo botão tem o texto minha lista, ok? Beleza, segue aí. Depois, fechou ali o banner buttons, vamos abrir um H1. Esse H1 aqui vai ter a descrição da série, mas vai ser um H1 diferente daquele lá de cima, então ele vai ter uma classe diferente. Esse H1 aqui eu vou aplicar nele a classe banner, underline, underline, description. Vamos abrir aqui. E aí eu vou copiar direto lá a descrição da série, para não ter que... Pode ir lá nos materiais da aula, que eu vou deixar para você. Ó, colei aqui. 8 ladrões se trancam com reféns na Casa da Moeda da Espanha. Seu líder manipula a polícia para realizar um plano que pode ser o maior roubo da história ou uma missão em vão. Beleza? Essa é a descrição ali da nossa La Casa de Papel. Última coisinha. Fechou aqui então H1. Fechou aqui essa div banner contents. Antes de fechar a header, eu vou colocar uma coisinha aqui, ó. Vou colocar uma div. Essa div aqui vai receber uma classe chamada banner, underline, underline não, traço, traço, banner, traço, traço, fade, bottom, com B maiúsculo. Banner, traço, traço, fade, bottom, ok? Daqui a pouco vai ficar mais claro o que a gente quer fazer com essa div aqui. Deixa ela quietinha aí e vamos para o CSS. O que a gente precisa resolver no CSS? Tem muita coisa, né? Como é que está lá a nossa parte 2 do CSS? Tem ali bastante classe. Bastante coisa para a gente trabalhar aqui. Vamos começar então. Vou começar aqui pegando a parte 2, ponto banner. No ponto banner, eu estou falando com o quê? Tudo que tiver a classe banner, ou seja, essa header aqui, na área toda dessa header aqui, eu vou usar como imagem de fundo a imagem da série La Casa de Papel, que está ali em imagens/banner.jpg. Pode ir lá olhar nos materiais que é essa imagem do banner, né, do cover lá da La Casa de Papel. E como é que vai funcionar essa imagem? Como é que vai funcionar o tamanho dessa imagem? Ele vai cobrir toda a área. Essa imagem foi feita para dar a área exata, para cobrir tudo. Se não conseguisse cobrir, ele ia cortar umas bordinhas ali para conseguir cobrir. E aqui eu estou centralizando tanto na horizontal quanto na vertical, para ficar uma imagem exatamente centralizada, cobrindo toda a área. Eu calculei tudo antes. E eu vou colocar uma cor branca para os textos dessa área, né, para os textos ali que estão dentro da header. E, novamente, tudo tem que caber. E eu vou colocar aqui uma altura de 448 pixels para a nossa header.
Mais classes aí. Vamos pegar aqui a Banner Contents. Então, beleza. Vamos salvar isso aqui, ver como é que ficou. Vamos lá para o resulta. Já temos aqui então, ó, os textos estão grudados lá em cima. Eu tenho ali La Casa de Papel, os dois botões, a descrição da série e toda a área da header recebeu ali a foto centralizada, tudo certinho, do banner da série. O que eu tenho que fazer agora é centralizar esses textos e mexer nesses botões. Vamos começar a fazer isso. Ó, vou pegar mais uma classe lá, a classe Banner Contents. Em Banner Contents, a gente começa ali a desgrudar aqueles textos. Eu vou colocar uma margem esquerda de 30 pixels, um padding com relação à parte de cima de 140 pixels e a altura de Banner Contents, né, a altura que vai ter que caber ali o título, os dois botões e a descrição, vai ter que caber tudo aquilo ali em 190 pixels. Vamos dar uma olhadinha. Ó, já está cabendo todo mundo aqui em 190 pixels e desgrudou ali da tela. Beleza. Mais uma classe, Banner Title. Em Banner Title a gente vai configurar o título, que foi colocado com aquele H1. Aquele H1 vai ter uma fonte 3 vezes maior que as demais, né? 3 vezes maior que o padrão, uma fonte negrito e eu vou colocar um padding na parte de baixo, também calculado com REM. Ctrl S para salvar. Olha ali o título mudando. Pum. Agora sim é o título. Cresceu e ficou com negrito. Mais. Banner Description. Em Banner Description, eu estou colocando ali uma largura 45 relativa, um line height de 1.3, padding top de 1 relativo, font size 0.8, se aquela fonte lá de cima era 3S a 0.8, então vai dar uma distância boa entre as duas ali a partir de um padrão. A largura máxima vai ser de 360 pixels e a altura dessa descrição de 180 pixels. Tem como decorar isso? Não, é só você ir testando os valores. Né? Quando você estiver fazendo o seu projeto, você vai sempre testando e vendo ali o que funciona. Quando tem muito número assim, né, não tem muita coisa para a gente conversar. É apenas o número mesmo. Então, olha lá, descrição mudando. Prontinho. Fonte 08, na caixinha dela, certinho. Mais. Banner Button. Vamos agora configurar o botão. Como é que vai funcionar esse botão? Quando você passar o mouse em cima desse botão, o cursor do seu mouse vai virar um apontador. A cor desses botões, né, a cor do texto dos botões vai ser branca. Eles não vão ter sublinhado, eles não vão ter borda colorida. A fonte desses caras vai ter um negrito ali de 700, mais ou menos forte. Eu vou colocar ali uma borda arredondada. Vou colocar um padding na parte esquerda e na parte direita para separar o texto, botar o texto bem centralizadinho ali no meio daqueles botões. E vou colocar uma margem de 1 relativo em cima. E um padding de 0,5 em cima e 0,5 embaixo. Além de colocar uma cor de fundo nesses botões. Lembrando que as cores, você pode colocar tanto, escrever o nome da cor, blue, red, green. Você pode colocar em hexadecimal, lá naquele HTML Color Codes. Ou você pode usar o RGB, que é o menos indicado, mas eu gosto de deixar sempre um de cada aqui para você ir entendendo ali. Ó. Você vê que na linha 89 a gente usou o hexadecimal branco. Aqui a gente já usou um RGB. O RGB é a combinação de vermelho, verde e azul. Vamos ver o que deu isso aqui? Pronto, olha que botão bonito. Agora sim é o botão da Netflix. Olha lá. Então o texto ficou branco, a cor de fundo, né, uma coisa meio cinza e com uma bordinha ali arredondada. Beleza? Mais coisas. Agora eu vou pegar esse botão hover aqui. O hover é quando a gente passa o mouse. O que vai acontecer quando a gente passar o mouse em cima desses botões? A cor deles vai inverter. Então, se o botão é preto com o texto branco, ele vai ficar branco com o texto preto. E essa transição ocorre em 0,2 segundos. Vamos ver isso acontecer ali.
Ó, cores invertidas. Excelente. Mais, última classe aí da parte 2. Na última classe da parte 2, a gente vai pegar o Fade Bottom. O que é esse Fade Bottom? Aquela classe que a gente colocou lá, eu falei, deixa ela aqui, daqui a pouco eu explico o que é. Vamos usar ela. O que ela é? Eu quero que aquela imagem que a gente colocou lá na header, se você for olhar agora, ó, ela meio que dá uma quebrada aqui, tá vendo? Tem imagem até um certo ponto, puf, preto. E isso não fica legal. Seria interessante se a gente pudesse pegar essa imagem, assim que ela terminar, e falar, ó, um pouquinho antes dela terminar, ela vai começar a sumir aos poucos, em fade, né? Ela vai desaparecendo aos poucos. É isso que a gente vai fazer aqui no CSS. Esse código aqui, ele faz com que a imagem vá desaparecendo aos poucos a partir de uma altura de 7.4, tá? Então eu estou pegando ali, ó, uma margem com relação à parte de cima de 140 pixels, 145 pixels, pulei 145 pixels lá de cima, deu 145 pixels da header, a partir dali, a uma altura de 7.4 rem, eu vou começar a escurecer. O que está acontecendo na linha 114 é exatamente isso. Está escurecendo, indo para outra imagem de fundo. Qual é essa outra imagem de fundo? A cor preta. Então ali a gente está fazendo um fade out para aquela imagem ir saindo aos poucos, para não ficar uma coisa muito... A imagem está ali, pá, acabou a imagem. Não, ela vai sumindo aos poucos para ficar uma coisa mais harmônica ali no nosso site, na nossa Netflix. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui funcionando? Ó, tá vendo? Já fica muito mais harmônico. Dá outra cara para o site, fica bem mais profissional. Você vê um negocinho desse tamanho, 3 linhas de CSS. CSS é muito tranquilo e dá um efeito muito bonito. Então, terminada aí a nossa header, tá na hora da gente começar a colocar os nossos filmes, né? Vamos começar a colocar ali então, lá no HTML, a primeira parte com os filmes. No caso, os filmes originais, tá? Como é que isso vai funcionar? Ó, fechou aqui a header. Eu vou colocar uma div aqui. Essa div aqui vai receber a classe row. Row quer dizer linha. Nessa classe row, eu vou começar aqui com o texto H2. Esse texto H2 vai ter ali originais Netflix em caixa alta, indicando, né, que o que vem a seguir são filmes originais Netflix para serem mostrados naquela linha que a gente vai construir. Tá, vamos lá. Essa linha cheia de filmes vai ser o quê? Um campo flexível, né? Porque vai ter um filme ao lado do outro, um filme à direita do outro. Então todos esses filmes vão ficar dentro de uma mesma divisão. Vamos criar essa divisão aqui. Ó, criei aqui a div. Essa div aqui vai receber a classe row underline underline posters no plural. Abriu. E aqui nós vamos colocar todos os posters que são relativos aqui aos originais Netflix, que são 8 filmes. Então eu vou colocar um filme, a gente vai fazer 7 cópias, né? Porque não precisa escrever tudo isso. Vamos lá. Colocar uma tag MG, que é uma tag de fechamento automático. Nessa tag MG, nós vamos começar colocando aqui a classe row, underline, underline, poster, porque é um pôster que a gente está trabalhando aqui nessa tag img. Depois eu vou colocar qual tipo de pôster. Nos originais Netflix, você viu aquela imagem que eu tenho posters maiores. Então eu vou colocar aqui row, underline, underline, poster large, porque é um pôster maior. Depois eu vou colocar aqui o meu src recebendo. Eu vou dar uma quebra de linha aqui, mas você não precisa fazer isso não, tá? Apenas para o vídeo não cortar aqui. Eu vou colocar ali imagens, barra, vou pegar o primeiro filme. O primeiro filme está com o nome de large movie, large-movie 1.jpg. E vou colocar um atributo alt aqui, vazio. Beleza, então pegamos ali
uma divisão chamada Row Posters. Nessa divisão chamada Row Posters, a gente colocou uma tag IMG. Essa uma tag IMG vai ter ali as seguintes classes: Row Poster e Row Poster Large, indicando que é um filme grande. Que filme grande é esse? O filme grande eu vou pegar a imagem large move 1.jpg que está dentro da pasta imagens, ok? Então, vamos salvar isso aqui. Vamos ver se já apareceu esse um filme lá. Apareceu aqui. Tá vendo? Originais Netflix também está aqui. Precisamos configurar esse texto, né? Colocar ele branco. Já pegou ali o primeiro filme. Então, beleza. Já que está funcionando, eu posso pegar então aqui esse trechinho aqui, essa tag MG, Ctrl C, e vou colar 7 vezes. E aqui eu vou ter, ó, largemove 1.jpg, largemove 2.jpg, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 filmes. Salvar aqui, vamos dar uma olhadinha lá. Se conseguimos carregar os 8 filmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos aqui. Agora a gente tem que configurar isso aqui lá no CSS, né? Virou uma bagunça a nossa página. Como é que funciona então o CSS dessa parte aqui? Vou voltar para cá mesmo. Ó, temos aqui a parte 3 row. Vamos pegar aqui então a primeira parte ali da parte 3. Vamos lá no style.css. Eu vou começar configurando cada pôster, tá? Então, um row pôster, ou seja, um pôster em especial, ele vai ter 100% da largura que ele puder obter. Ele vai conter naquele espaço, tendo uma altura máxima de 100 pixels, tá? Então, ele vai se ajustar ali para sempre ter uma altura máxima de 100 pixels. E eu vou colocar um filme, 10 pixels, outro filme, 10 pixels, e vou colocando essas margenzinhas de 10 pixels, sempre um à direita do outro nos filmes, tá? Para que eles não fiquem todos grudados. E esses filmes aqui vão ter um tempinho para aparecer de 450 milissegundos. Vai ser como se a tela estivesse carregando antes que eles apareçam, para que eles não dê aquele boom, todos os filmes de uma vez, tá? Eu vou adicioná-los, eles vão ter 450 segundos para aparecer na tela do usuário. Ctrl S. Ver o primeiro aí como é que ficou. Ó, já dá uma carregadinha, tá vendo? Ó, a diferença ali, ó. Beleza. Mais. Vamos pegar aí o Row Posters. Em Row Posters, eu estou falando que o espaço onde esses filmes estão é flexível. Se por algum acaso um desses filmes ultrapassar a div, qual div? A div Row Posters, né? Aquela linha ali que ele está. Se um filme for maior que aquela linha na vertical, eu vou cortar essas bordas, tá? Mas se um filme for maior que essas linhas na horizontal, eu vou conseguir ter uma barrinha de rolagem, porque eu vou conseguir fazer o scroll desse conteúdo. Depois eu vou passar um padding de 20 pixels em volta dessa linha toda, né, do Row Posters. Vou pegar mais uma classe aqui. Então, se a gente for olhar aqui, eu já tenho os filmes, né, sempre um à direita dos outros. Você vê que a gente tem a barrinha de rolagem, ó, para ver todos eles. Eles ainda não estão ajustados e a div também não está totalmente ajustada. Esse texto original da Netflix aqui nem está aparecendo direito. Vamos pegar mais uma classe? Nessa nova classe que eu vou pegar aqui, nós temos o seguinte, eu tenho o Hoover. Sempre que eu passar então o mouse em cima de um desses filmes, né, em cima de um pôster, esse pôster vai ter a sua escala aumentada. Eu passei o mouse, ele é como se estivesse selecionando o filme, ele vem um pouquinho para frente, tirou o mouse, ele volta onde ele estava. Mas, Row Poster Large, eu vou definir aqui qual é a altura máxima de um filme grande, que vai ser de 250 pixels.
E nesse caso do Roll Poster Large, ele vai crescer um pouquinho mais que o, ele vai crescer um pouquinho mais que o outro, olha lá. Ele vai crescer para 1.09 quando a gente passar o mouse em cima dele. Vamos dar uma olhada nisso aqui funcionando. Ó, então já tenho aqui esses filmes, ó, passei o mouse, ele cresce um pouquinho, tá vendo? Tudo certo. Mas vou colocar aqui agora o nosso texto originais Netflix na cor branca e vou colocar uma margenzinha ali à esquerda de 20 pixels. Quase lá então eu tô reparando que isso aqui tá sem padding, ó lá. Eles estão grudados os filmes ali. Tem alguma coisinha mínima errada aqui. E é no HTML. Tem alguma classe que não pegou aqui. Ah lá, o row poster tá com um espacinho aqui, ó. Row poster. É tudo junto, é row, underline, underline, poster. Como eu fiz um errado, né? Fiz 7 cópias, todos ficaram ali. Sem a classe row poster. Mas tá certinho o CSS. Quer ver, ó? Agora vai aparecer ali. Olha lá, agora deu ali a margenzinha em volta dos filmes, tá vendo? É uma margem. É uma margem de quantos pixels? Cadê o CSS? 10 pixels. Belezinha. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer agora as nossas seções genéricas, né? Onde a gente vai colocar ali os filmes e fazer zilhões de cópias. Então vamos lá. Eu tenho aqui a classe row. Abriu aqui, fechou aqui. Vamos criar outra div, também com a classe row. Nessa div aqui, eu vou colocar um texto. Vamos começar com novidades. Novidades. E aí eu vou colocar aqui a primeira divisão. Essa divisão aqui vai receber a classe igualinho, né? Igualinho a gente fez ali, né? Row, underline, underline, posters. Posters no plural. Abrir aqui row posters e vou colocar cada pôster. Então, cada pôster vai ser ali uma tag IMG. Essas tags IMG, a primeira delas vai receber ali a classe row, underline, underline, poster. Como é um pôster pequeno, só vai receber row poster. Não vai receber o row poster large também. Apenas o row poster. SRC. No SRC, eu vou pegar ali então imagens barra small move 1.jpg e coloco um atributo alt vazio. Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Vai que a gente errou uma coisinha. E aí as cópias vão sair todas erradas. Classe row poster, SRC está recebendo small move 1, alt vazio. Ok. Podemos então copiar aqui essa tag img e gerar 7 cópias. Vamos lá. Small move 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Excelente. Foi. Temos aqui os nossos 8 filmes pequenos. Colocamos ali o título, novidades e a div row. Olha, está criada a nossa div genérica. E ela não precisa de uma classe CSS adicional. Então vamos ver se isso aqui já está no lugar certinho. Certinho, tá vendo? Ó, temos aqui os nossos 8 filmes pequenos. Eu vou tirar essa barrinha aqui daqui a pouco, aguenta aí. Então tem aqui os filmes grandes e os filmes pequenos. Apenas para a gente complementar agora, apenas uma questão de estética, vamos colocar mais desse aqui. Ó, eu vou pegar essa div row toda aqui, Ctrl C. Vamos criar, deixa eu ver, mais 4. Então a primeira fica como novidades, a segunda aqui, aclamados pela crítica, terror, comédia e ação.
ok? Vamos dar uma olhadinha lá. Prontinho. Temos aqui então vários e vários filmes. Eu vou corrigir esse monte de barrinha esquisita aqui no meio da tela. Como é que a gente vai tirar essas barrinhas estranhas aqui? Vou dar um conselho legal. Vem aqui para o nosso CSS e olha isso aqui, ó. Tá lá no seu material da aula também, tá? Mas se quiser escrever, pode escrever. Eu deixei para o final apenas para dar um efeitinho melhor, para a gente conseguir falar dele separado. Em Row Posters, onde cada um está tendo a sua própria barrinha, eu posso simplesmente esconder as barrinhas, colocando ali com display none, tá? Então, esse trecho aqui do CSS vai esconder aquele monte de barrinha esquisita que está ali no meio da nossa tela. A gente pode configurar depois um JavaScript, né, para passar os filmes, mas vamos tirar aquelas barrinhas dali com esse trecho aqui. Olha lá, ó. Olha aqui as barrinhas. Atualizei. Prontinho. Você vê que demora a carregar, porque tem lá aquele tempinho de carregamento que a gente colocou no código. Então dá a ideia de um carregamento. Olha que legal. Quase lá, hein? Quase lá. Quase finalizando aí a nossa Netflix do zero. Mas, o que a gente tem que fazer agora? Bom, esse é um aulão que está no módulo de JavaScript. Interessante. Não é um aulão que está no módulo de CSS com HTML. Não é um aulão de HTML e CSS. É um aulão de HTML, CSS e JavaScript. Mas eu não falei de JavaScript, o vídeo está quase acabando já. O que vai ser a interação do JavaScript nesse aulão? Nós vamos fazer o seguinte. Olha lá a sua Netflix. Quando você movimenta a página. Olha bem para a logomarca, a Codeflix aqui. Ó, ela já está meio esquecida aqui no churrasco. Mas quando você desce a página aqui, olha lá, fica cada vez pior, porque a logomarca começa a confundir, a misturar com tudo. E não é legal. Seria interessante se a gente pudesse colocar uma tarjazinha preta ali, protegendo essa logomarca, a partir do momento em que a gente começasse a rolar essa página. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Eu teria que ter o quê? Poxa, é uma coisa viva. É uma coisa que, se eu estou rolando a página, eu quero que essa barrinha preta apareça. Isso é uma condição. Uma condição me cheira a lógica. Lógica é JavaScript. Eu não vou resolver isso aqui só com HTML e CSS. Se eu quero ter lógica, eu vou ter que chamar quem? O JavaScript. E é ele que a gente vai chamar a partir desse momento. Então, pensa comigo. Eu quero que, a partir do momento que eu estou rolando a página, eu vou estipular aqui 100 pixels, que seria mais ou menos ele começar a chegar aqui no texto, ó, 100 pixels. Cheguei em 100 pixels, eu quero uma barra preta formada ali em cima. E quem vai colocar ou tirar essa barra preta vai ser o JavaScript. Como? Vem comigo. Dentro aqui do nosso body, não vou criar um arquivo separado, porque é um trecho de JavaScript bem tranquilo. Vamos colocar uma tag script. Essa tag script aqui vai conter, então, todo o nosso código JavaScript. Tá? Eu também vou colocar uma classe CSS específica para esse cara, que está aí no finzinho do seu material lá do CSS, deve estar com ele aberto ainda. Copia aí uma parte que está escrito assim, parte 5 Nave Black. Vou jogar direto aqui. Ó, tá aqui, parte 5 Nave Black. Esse Nave Black vai ser então a classe que a gente vai utilizar para conseguir colocar ou tirar aquela borda, aquele fundo preto da nave, tá? Então repara ali que o que basicamente tem nesse trecho de CSS é um fundo preto. Background color preto. Aquele 111 em hexadecimal é uma cor preta. Nave black, background color preto. Eu vou então, a partir de um certo ponto, colocar ou tirar essa classe de funcionamento. Se eu precisar dessa classe, ela vai estar ativa. Se eu não precisar dessa classe, ela não vai estar ativa. Como é que eu faço classes que são ativadas e desativadas dinamicamente durante o código? Com JavaScript. Então vamos fazer isso. Lá no nosso HTML, na nossa tag script, eu vou declarar então uma constante. Nave recebe document.getElement by ID. Vou pegar um elemento pelo ID. Nesse caso aqui, eu quero que o ID se chame nave. Mas Yuri, a gente não colocou nenhum ID, a gente colocou tudo classe. Vamos colocar um ID. Onde que vai ficar esse cara aqui, essa barrinha preta? Essa barrinha preta vai ficar na nossa nave.
Onde que está a nossa nave? Nossa nave está aqui, ó. Foi a primeira divisão que a gente colocou, não foi? Então, nessa divisão, eu vou aplicar um ID chamado nave. Eu posso ter uma classe e um ID com o mesmo nome? Posso, são coisas completamente diferentes. Não vão confundir, pode ficar tranquilo. Então, coloquei aqui um ID chamado nave, onde? Na divisão da tela, em que a gente está configurando ali aquela parte inicial, com a logomarca e com a foto do usuário. Pode salvar isso aqui. Vamos lá, então. Peguei ali o elemento pelo ID. Então, eu consigo pegar toda aquela divisão e eu vou fazer o que com essa divisão? Depende de uma condição. Então, eu vou ativar ou desativar aquela classe que a gente acabou de ver lá no CSS. Como é que eu faço isso? Window.add-even-listener. Você fez o modo JavaScript e já está cansado de saber o que significa esse add-even-listener. Que tipo de evento eu quero ouvir? Eu quero ouvir eventos do tipo scroll, rolagem da tela. Assim que eu ouvir esse evento de scroll, eu vou chamar por isso aqui, ó, esse trecho. O que esse trecho vai me dizer? Ele vai me dizer o seguinte: se o window.scroll y, se a rolagem vertical da minha tela é maior ou igual a 100 pixels, quer dizer que eu já rolei o suficiente a tela para baixo para que a logo já comece a se misturar com as outras coisas. Se a logomarca já começou a se misturar com as outras coisas, é interessante que a gente possa adicionar ao fundo daquela nave o fundo preto. Como? Nave.class list.add, eu vou adicionar as classes do elemento nave, uma classe. Qual classe? Nave, underline, underline, black. Então, é assim que a gente adiciona, pelo JavaScript, uma classe a um objeto. Isso aqui pode servir para muita coisa, hein? Fechou o if. No finzinho do if aqui abre um else. Então, se eu tenho mais de 100 pixels de rolagem, eu preciso da barrinha preta. Se eu não tenho, né, caso contrário, eu ter os 100 pixels e eu não ter os 100 pixels de rolagem, eu vou retirar a classe. Então, estou rolando, passei de 100 pixels, coloquei. Voltei lá para cima, opa, não tem mais 100 pixels, retirei. Então, nave.class list.remove nave, underline, underline, black. Ok? Prontinho. Vamos ver isso aqui funcionando agora. Então vamos lá, vamos rolar a página. Passou de 100 pixels, criou ali o fundo preto. Excelente, tá vendo? Então agora a logomarca não mistura mais com as outras coisas da tela. A gente consegue rolar essa página tranquilamente. E se eu voltar para o início, ele deleta a classe. Você vê que a classe aparece e é deletada de forma bem suave. Olha que legal. Então, a partir de agora, você pode combinar tudo que você aprendeu no módulo de HTML, no módulo de CSS e usar tudo isso com a lógica do JavaScript para criar coisas incríveis, hein? Então, vá criando aí as suas práticas e vá aumentando cada vez mais essas práticas aqui e colocando cada uma delas no seu portfólio, hein? Então, meus amigos, concluída aqui a nossa Netflix. Meus parabéns por concluir mais essa prática aqui na Code Academy. Continue avançando, continue aí otimizando os seus conhecimentos, aumentando as práticas. É muito importante que você adicione novos conteúdos aí. Vai colocando mais filme. Pega aquela landing page que a gente fez lá atrás no curso, conecta ela a essa página aqui, cria um projeto maior e vai otimizando cada vez mais o seu conhecimento, ampliando os projetos, explorando novas possibilidades, beleza? Nos vemos então em uma próxima aula. Até lá!